E aí, pessoal, como vocês estão? Recebi esse convite para estar falando hoje dessa aula 98, a pluralidade dos mundos, nessa palavra aí, pluralidade, para a gente falar de evolução, para a gente falar de como os mundos também eles têm a sua sua evolução sucessiva, né? O seu caminho de crescimento aí, não que seja algo vivo, né? Mas que eles têm uma estrutura apropriada para estarem preenchendo a sua função, né? Então, a gente pega aquela frase de Jesus, né? Que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Nosso mestre falou pra gente isso daí. E o que ele queria dizer com isso? Que justamente há muitos mundos habitados. E com o nosso antropomorfismo, né, a nossa crença que o homem é a criatura que prevalece, na nossa projeção nós imaginamos os seres de outros planetas tudo igualzinho nós, né? Cabeça, braço, pernas, né? Mas a realidade é muito diferente, né? Nós ainda não conseguimos detectar vida em outros planetas, nem microbiana, né? Nem de baixa complexidade, muito menos vida inteligente em outros planetas. Então nós estamos aí realmente numa condição, né? De não saber se existe vida em outros planetas. Até Edgar Armon faz uma consideração nessa aula mesmo, né? Se vocês lerem lá o fascículo, né? Se vocês lerem lá a aula 98, de que nós nunca encontraremos, né, essa vida inteligente no orbe material, né? Eu não deixo de acreditar nessa colocação que ele faz, mas eu penso também que desde que nos anos 50, né, o livro foi escrito, muita coisa também mudou. O importante é a gente entender por que, Bruno, se existem muitos mundos habitados, por que a gente não vai encontrar ninguém? Né? Porque a gente não vai encontrar nenhum mundo inteligente. Então nós vamos saber nessa aula por que a gente não vai encontrar. Então, para nós é impossível a gente supor como é que é a forma de vida em outros mundos, né? Tem até uns documentários aí nas plataformas de streaming que mostram as possibilidades. Mas é fácil a gente pensar. Imagine um mundo onde não exista luz. Um mundo onde não tem luz, os seres não vão ter olhos, porque eles não vão ter como enxergar. Imagina um mundo desprovido de ar que sirva como meio de comunicação. Provavelmente os seres vão ser surdos-mudos, eles vão ter ouvidos, não vão ter boca. Então, o formato, a forma que a vida assume em cada planeta está absolutamente ligada às condições, né, que existem nesse planeta para a vida. E nós conseguimos imaginar a vida biológica como a do planeta Terra. Mas as possibilidades de vida em outros planetas assumem formas totalmente imprevisíveis. Quem quiser dar uma olhada aí num trabalho mediúnico que fala dessas possíveis formas de vida em outros planetas, tem o livro Narrações do Infinito, de Camille Flammarion. É um livro bastante interessante que traz aí relatos mediúnicos de vidas em outros planetas. Fica a dica aí de leitura para quem gosta desse assunto, desse tema aí. Então, a gente não tem expectativa de encontrar seres humanoides como nós, né, em outros planetas. Isso é bastante difícil aí. A ficção científica moderna também tem mostrado, né, seres de outros planetas com formatos totalmente diferentes aí. Bom, a gente agora falando de planeta, a gente fala de evolução. E toda a escala de evolução ela acontece de uma forma ordenada e harmoniosa. Né? Disse que a evolução não dá saltos e ela precisa acontecer de uma forma organizada dentro daquele ambiente que acontece no planeta. Então a evolução, apesar da ciência colocar aí todo um aspecto de não existir um determinismo, né? Existir uma aleatoriedade em todo o processo de evolução, nós espíritas acreditamos que apesar da aleatoriedade da questão
dos genes, da combinação gênica, das mutações que vão gerando aí nova vida, novas espécies, a gente acredita que existe sim uma influência do plano espiritual no sentido do caminhar dessa evolução aí. Nós somos seres que então dependemos dessas condições para a gente poder evoluir. E por que a gente está aqui na Terra, né? Essa é uma pergunta que a gente pode deixar de fundo para nossa aula. O que estamos fazendo nesse planetinha, né, que começou lá como um planeta primitivo, evoluiu para um planeta de expiações e prova e vai continuar essa evolução? Isso é assunto dessa aula também. Então, muito bem. Antes da gente falar propriamente dessa escala evolutiva dos planetas e compreendê-la, a gente precisa entender que existem basicamente dois tipos de mundo, né? Os mundos fluidos e os mundos materiais. O que seriam os mundos fluidos? Bom, é o oposto do mundo material, né? Aqueles mundos que não têm uma tangibilidade, né? Nós não conseguimos, né, nos mundos materiais, nós não conseguimos nos mundos fluidos essa tangibilidade, esse toque. Então ele está assim como espiritualizado. O planeta inteiro ele existe numa outra ordem de vibração, numa outra frequência, né, se a gente preferir. Então esses são os mundos fluidos. Entre os mundos fluidos, por exemplo, a gente tem um mundo que chama Adok. O que seria esse mundo? São mundos onde ocorre a transição. Olha que legal. A transição do perispírito, dos seres animalizados, né, daqueles espíritos que ainda são princípios inteligentes, e eles vão assim se tornar efetivamente espíritos, né? Efetivamente eles vão se tornar humanos, eles vão ter condições de receber os espíritos com a letra maiúscula no E, né? Vão ter aí a possibilidade do livre-arbítrio, né, e da vontade que determina a humanidade dos seres. Essa transformação dos invólucros semimateriais, dos invólucros, perispirituais, elas ocorrem nesses mundos Adok, tá? Tudo isso está lá no texto, também você pode conferir. Então esses são os mundos fluidos, né? Os mundos mais avançados também eles vão ser fluidos, não vão ser mundos materiais. E aí a gente tem os mundos materiais, né? Quais seriam os mundos materiais? Bom, primeiramente nós temos os mundos primitivos, né? Então a gente pode lembrar do mundo primitivo imaginando o início da Terra, né? A gente sabe que a Terra ela era aquele mundo incandescente, porque ainda era um material que acabara de ter sido juntado no disco protoplanetário que gira em torno da estrela. Então, acabando de ser incandescente, a gente chega nesse mundo primitivo e é onde vão chegar, né, já tendo as condições de receber os germens da vida, que seriam os princípios inteligentes, trazidos pelos espíritos responsáveis pela criação da vida naquele planeta, os princípios inteligentes que vão habitar ali os primeiros seres unicelulares, o início da vida, né? Aquele momento em que quimicamente, né, na matéria, você tem a formação das primeiras células, quer dizer, os primeiros invólucros, onde você tem um lado externo e um lado interno, e aí você começa a ter processos bioquímicos dentro dessa bolha, né, que se forma, o início da vida de forma bem primitiva, de forma bem inicial. Ali já ocorre a presença dos germens da vida, dos princípios inteligentes da mônada, que vai vivenciar o seu processo evolutivo ali. Então, olha que bacana, né? E aí, o início dessa vida, ela vai tendo o acompanhamento dos espíritos superiores para justamente eles conseguirem desenvolver ali um processo positivo, né? Para que todo aquele esforço, né? Todo aquele investimento da espiritualidade na vida daquele planeta se torne efetivamente um resultado, né? Porque no universo nada é perdido, né? Tudo é aproveitado por aqueles espíritos prepostos, né? Escolhidos por Deus para realizarem as suas tarefas. Muito bem.
Passada essa fase inicial, né, e depois que algum tempo, né, de evolução, eles passam pelo mundo ad hoc, e aí a gente chega nos famosos mundos de expiação e prova. Vocês conhecem algum mundo de expiação e prova? Claro, vivemos em um, né? É a própria Terra, desde que passou do seu estado primitivo para um novo estado, um mundo de expiação e prova. Por que a gente reconhece que ali você não tem um mundo primitivo? A gente reconhece isso porque existe inteligência material, existem seres inteligentes, homens inteligentes que estão vivendo ali. Então você já sabe que aquele mundo é um mundo de expiação e prova. As qualidades daqueles espíritos que já estão com ele, as suas habilidades, já dizem que ele reencarnou várias vezes. Então é um espírito que tem inteligência e que reencarnou várias vezes. Por quê? Os mundos de expiação e prova são escolas oficinas. São lugares de aprendizado, justamente onde nós estamos. A gente vem aqui para praticar as nossas habilidades no bem e vem aqui para aprender novas habilidades, passar por provas, recuperar-se daquelas nossas limitações, né, nossos vícios, nossos defeitos, e sermos provados em novos desafios, buscando a nossa espiritualização, buscando a nossa vivência de uma forma mais elevada, de uma forma que não seja egoísta, de uma forma que não seja vaidosa, de uma forma que pense no próximo. Isso é espiritualização. Então aqui a gente está aprendendo isso. Será que estamos aprendendo? Essa é uma pergunta para cada um de nós. Muito bem. E aí a gente tem quais recursos para o nosso aperfeiçoamento moral? Estudo e trabalho, gente. Estudo e trabalho é o caminho. O estudo no sentido do aprendizado daquelas leis de Deus, o Evangelho, e a prática dele como meio de progresso. Né? Não adianta nada. Então muitas vezes a gente acha que aquele convite que o dirigente faz, né, para a gente trabalhar lá no centro espírita é coisa assim de o centro espírita está sem gente, está me chamando para trabalhar. Gente, não é pelo centro espírita que você está indo lá. Você está indo lá por você próprio. Você está indo lá para você evoluir. Quando você percebe essa evolução, parabéns. Você é agora um servidor de Cristo. Você agora sabe que o trabalho está lá para você e não exatamente para os outros. Estar para os outros é uma consequência do trabalho estar servindo para a sua evolução. Então, não deixe isso sair de sua cabeça. Trabalhar é o caminho. Nunca, nunca deixe de trabalhar. Mesmo que seja em pensamento, mesmo que seja em vibrações, mesmo que seja em sentimento, esteja sempre, sempre, sempre trabalhando no bem, tá? Senão a gente volta para trás, a gente volta para nossa condição de desequilíbrio. O trabalho é fonte de equilíbrio, de disciplina, de crescimento espiritual. Muito bem. Aí, nesses mundos de expiação e prova, os prepostos, né, crísticos, os espíritos de alta evolução, os messias, vêm para nos trazer as verdades eternas na forma de evangelhos. Nós tivemos vários antes de Jesus e viemos Jesus que trouxe o documento definitivo, o evangelho, em especial o Sermão do Monte, como nosso caminho, como nosso manual de instrução para a vida nesse planeta. Já consultou o manual de instrução hoje? Já verificou qual é a sua diretriz de vida dentro do Sermão do Monte? Pois é, você, aluno aí, já do terceiro ano, está pronto para seguir o manual de instrução, gente. Detalhes com os seus dirigentes, não percam aí. Mas, apesar de tudo isso, né, esses mundos de expiação e prova, eles são escola. Então, vem muitos alunos repetentes de outros mundos, né? O livro Exilados da Capela, né, esse livro de Edgar Armond, ele é um livro que traz justamente essa experiência relativa a espíritos que deixaram o mundo que ia se tornar de regeneração e vieram para a Terra para continuar o seu aprendizado. Repetiram de ano e vieram para a Terra aí, né? Muito interessante.
essa experiência para eles e para nós também, porque ao mesmo tempo que eles vêm aprender, eles trazem progresso com o seu conhecimento, mas a questão moral vai aí surgir com o tempo. Nos mundos de expiação e prova, que é esse que a gente habita, é fácil a gente ver. O mal ainda predomina. Então, gente, nós que estamos passando por tudo isso no mundo, quantas vezes vocês falam assim: ai, que droga, que mundo, que coisa, como as pessoas são ruins, como as pessoas são más. É uma escola. Ainda o mal prevalece, mas está melhorando, porque tem tanta luz, é que tem muito terreno escuro ainda. E qual que é o meu papel nessa escola, né? Eu estou fazendo o meu papel ou eu estou sentado lá, né, no pátio esperando as coisas acontecer? Tem que pegar meu lado. Tem que ser positivo, trabalhar, né, para atingir. Depois dos mundos de expiação e prova, num processo longo, a gente chega aos mundos regeneradores, né? E nesses mundos os espíritos têm muito a expiar ainda. Tem muito sofrimento ainda, né? Mas prevalece a civilização, prevalece a humanidade. Os seres, eles já eles vão exercer, né, uma maior humanidade. Ainda o mal é grande, mas começa a existir essa transição para o bem, né? Esse é um processo longo, porque ele vai levar a nossa condição ao próximo mundo, que é o mundo feliz. Então ainda tem muito a se recuperar. Há muito que se redimir nos mundos regeneradores. Mas a gente vai começar a ter mais claro. A gente vai começar a sentir mais profundamente como o processo age positivamente em nós, no sentido de aprendizado e de crescimento espiritual nos mundos regeneradores. Nesse mundo a gente ainda não encontra felicidade. A gente encontra felicidade no mundo de expiação e prova? Não. A gente encontra felicidade no mundo de regeneração? Também não. A gente só vai encontrar no próximo mundo, que passa a ser um mundo semimaterial. Olha, gente, quando a gente chegar nos mundos felizes, então a gente teve primitivos, expiação e prova, regeneradores, que o mundo, a Terra está passando, né, de expiação e prova para regeneração neste momento. O próximo mundo vai ser um mundo feliz. Eita! É esse que eu quero, Brunão. Eu quero ir para o mundo feliz. Sim, só que precisa passar por esse e precisa passar pelo próximo de regeneração com aproveitamento, com nota boa. Tem que passar nessa escola com nota boa. E eu pergunto, como é que tá suas notas? Como é que tá suas notas de aprendizado, de estudo? Como é que tá suas notas de trabalho na seara do mestre? Como é que tá suas notas aqui no coração? Você está se tornando uma pessoa melhor? Você está se tornando uma pessoa mais espiritualizada? Essa é a pergunta. É essa situação que vai te levar ao mundo dos felizes. Brunão, fala mais do mundo feliz. Claro, eu falo. Esses mundos já são semimateriais, gente. O que significa isso? Significa que a gente vai começar a ficar mais fluido, gente. A gente vai ficar mais leve. Não, eu que sou assim um cara bem pesado, eu gostaria muito de ficar mais leve, mais fluido, né? Então começa a ter esse processo de sutilização dos corpos materiais. Ai, que bonito isso, Brunão! Sutilização dos corpos materiais. Olha que legal. Então é prometido isso para nós nos mundos felizes aí. Nos mundos felizes só impera o bem. Eita, é isso que eu quero chegar lá. Muito bem, você está no caminho certo, você veio nessa aula, você está assistindo essa aula. O mal já foi totalmente vencido, gente, olha só que coisa. E a gente nem acredita nisso, né? E a gente até não tem fé para isso, né? A gente precisa de mais fé, mais força aí, acreditando nisso aí. E até os alimentos, né? E isso é descrito lá no livro, como a gente vai ter um corpo mais sutil, né? Como a gente vai ter uma desmaterialização, nós vamos, quando a gente tiver atingido lá os mundos felizes, bem ali, a gente já vai estar se alimentando de alimentos gasosos, alimentos dispersos no ar. Olha que beleza, a gente não vai precisar fazer compra, não vai precisar ir no supermercado, o alimento já vai estar no ar. Só que assim, sempre quando eu passo na transição de um mundo, eu estou na transição. Então, por exemplo, passei do primitivo para expiação e prova. Entre o primitivo e expiação e prova não foi um salto, foi uma transição.
Agora nós estamos de expiação e prova para regenerador. Está sendo salto? Não está. Né? Tá indo aos poucos. De vez em quando dá até a impressão que volta para trás. Mas a gente tem muita coisa boa nesse mundo. O mundo está melhorando bastante. Ó, eu até destaco, no momento, a conscientização ambiental das pessoas. As pessoas elas estão mais conscientes de que elas são responsáveis por cuidar do planeta Terra. É claro que tem muita gente que ainda joga lixo, que ainda polui, né, que não liga para isso, mas as pessoas estão mais sensíveis. Né? Se pensar 20, 30, 40 anos atrás, o pessoal não estava nem aí. Eu lembro que nos anos 50, por exemplo, as pessoas achavam que os peixes do mar nunca iam acabar. Podia comer à vontade, podia destruir à vontade, podia sujar à vontade, que o mar nunca ia acabar. E 20, 30 anos depois a gente viu que não é bem assim, né? E agora a gente tem que cuidar, tem que fazer o mundo regenerar. Olha só que papel bonito nosso, né? Eu fico até falando, gente, uma coisa muito legal. Nós estamos tendo nessa encarnação, eu e você que está ali, a não ser que você está desencarnado assistindo essa aula de alguma forma, no YouTube Spiritual. Nós estamos tendo essa oportunidade reencarnatória maravilhosa, porque, gente, olha só, vou falar uma coisa que vai basbacar vocês, às vezes vocês assim, hã? Essa é a nossa última reencarnação no mundo de expiação e prova, a não ser que a gente volte para trás, né? A não ser que a gente vá lá para o chupão, que eles falam, naquele mundo atrasado. Que a Terra vai para regeneração, eu quero ir junto. Mas a nossa próxima reencarnação, gente, que segundo Emmanuel é de 200 em 200 anos, já vai ser no mundo de regeneração. Então, veja, você está aqui, testemunho histórico da transição do mundo de regeneração para de expiação e prova para regeneração. Como é que nós vamos lembrar dessa encarnação, hein? Olha que oportunidade maravilhosa. É o nosso teste final, aquela prova, né, de fogo para nós. Então, parabéns você por estar aqui nessa encarnação maravilhosa. E aí, Bruno, depois dos felizes, tem alguma coisa? Porque eu já estou comendo gás, já estou me alimentando com gasóleo, meu corpo está fluido. Tem alguma coisa depois disso? Tem um outro mundo que é chamado um mundo de extrema fluidez, que são os mundos celestes ou divinos. Oh, meu Deus, eu vou ser divino. Nesses mundos a gente não sabe quase nada. Porque na verdade a gente não consegue nem viver direito nesse, nem pensar direito no outro. Ainda tem um feliz e depois chega esse. Mas ali só habitam os espíritos puros. Se vocês pegarem a escala dos espíritos lá no Livro dos Espíritos, vocês vão ver os espíritos puros. Então lá só tem espírito puro. Lá tem mais desmaterialização ainda. Os mundos nem tem mais peso físico. Olha que coisa elevada. Existe a predominância total do bem. Uma perfeita harmonia entre os espíritos que lá habitam. Gente, aquela coisa, oi você, e aí vizinho, tudo bem? Todos vivendo harmoniosamente. Perfeita sintonia com as leis do Pai. Divina, gente. A gente já vai estar tudo aquilo que já tem na nossa consciência, a gente vai estar vivendo na prática. Que coisa maravilhosa. E todos são sábios e bondosos ao extremo, com extrema liberdade. Isso é o que nos aguarda. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso caminho. Eu queria deixar para vocês uma reflexão final. Até aqueles espíritos lá atrás, sabe? Aqueles que foram criados, né? Existem outros mundos em que os espíritos eles não encarnam, né? Eles já continuam em mundos fluidos desde o início. O que é isso, Bruno? Eles são anjos, eles são santos, não são espíritos que desde o início eles decidiram que eles não necessitavam uma vida material. Eles não necessitavam mergulhar na matéria. Eu fico aqui pensando, foi uma coisa assim, quem quer ir lá pra Terra? Ei, vamos lá, nós tudo pulamos, eu junto, né? Nós tudo pulando pra cá, e alguns falavam, não, eu vou ficar. Não preciso disso pra mim, né? E a gente achava que a gente precisava dessa vivência aí. Mas são espíritos que decidiram desde o início o caminho do bem, o caminho da purificação. A gente não entende bem porque nós não temos relatos detalhados de como é esse processo. E nós, então, de alguma forma, nós trilhamos um caminho mais difícil, né? Por que nós escolhemos esse caminho de rebeldia? E até hoje, se a escola ensina tanto pra gente ser agressivo, por que a gente é agressivo? Se a escola ensina tanto a gente a ser amoroso, por que a gente não é amoroso? Porque a gente fica de bico. Porque
Porque a gente fica bravo, porque a gente fica de mau humor se a escola, se o evangelho não ser assim. Porque a gente é rebelde ainda, a gente é rebelde, a gente acha que a gente tá certo. E a gente não deixa o evangelho de Jesus fluir na gente. O que falta para isso, tá, gente? O que falta pra gente ser digno desses próximos mundos aí? Eu queria que vocês pensassem bastante nisso. E aí a gente pode estar conversando, tá bom? Muito gostoso estar com vocês. Obrigado pela oportunidade e oportunamente nós conversamos. Um beijo para vocês. Tchau.